Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da quarta semana do tempo comum, dia em que se celebra a memória facultativa de São Brás, bispo e mártir. São Brás, conhecido também como protetor da garganta, que derramou seu sangue como Cristo, por causa do nome de Jesus, pelo testemunho do Evangelho. Queremos então hoje contar com a intercessão de São Brás sobre nós, sobre nossos familiares. E para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a colocar-se comigo na presença do Paráclito, do Senhor que dá a vida, daquele que procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado porque é Deus. Peçamos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 3 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está lá no capítulo 6 de São Marcos, nos versículos de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. Ouçamos então atentamente, com piedade, essa palavra de Deus, que hoje vem ser luz, farol, para iluminar nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caro irmão, cara irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós percebemos como a fé é importante e necessária para que Deus realize em nós suas maravilhas. Isso não quer dizer que nós colocamos limites à capacidade de Deus de realizar maravilhas. Afinal de contas, tudo o que Ele realiza em nós não é mérito nosso, mas é pura graça do Senhor. Mas então por que dizer que a fé é necessária? Como vimos no Evangelho de hoje, São Marcos narra que Jesus, estando ali em Nazaré, na Galileia, no lugar onde foi criado, entre os seus conterrâneos, não pôde realizar muitas coisas, porque ele não foi acolhido, porque ele não foi aceito, porque eles não tinham fé, não demonstraram fé. Realizou apenas algumas curas, mas não fez grandes coisas na sua própria terra, entre os seus compatriotas. Não é que Deus encontre limites simplesmente por não poder fazer. É que Deus criou o ser humano livre. Deus criou o ser humano para fazer escolhas. Nós vemos no livro do Deuteronômio, quando Deus diz assim: hoje eu te coloco diante de dois caminhos, a vida e a morte, o bem, o mal, a bênção, a maldição. Ele dá a dica: escolhe a vida. Mas ele diz que é preciso fazer uma escolha. O ser humano é criado nessa liberdade. E Deus não vai agir na vida de uma pessoa violentando a sua liberdade, se ela não quiser. Deus não vai salvar uma pessoa se a pessoa não quer ser salva. Se a pessoa insiste em viver na escuridão, a luz de Cristo que é derramada sobre ela não penetra em sua vida, porque ela simplesmente se fechou na escuridão e não quer abrir-se à luz. Deus respeita a liberdade com a qual nos criou. Essa é a questão. Em Nazaré, Jesus não encontrou muitos que estavam dispostos a acolhê-lo. Jesus não encontrou muitos que queriam realmente uma mudança de vida. Jesus não encontrou muitos que realmente estavam dispostos a mudar o percurso da sua história para acolhê-lo. Jesus encontrou rejeição. Jesus encontrou quem quisesse zombar dele até. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é o filho do Zé e da Maria? O que está querendo ensinar para nós aqui? Nós não conhecemos os parentes dele que moram aqui? Jesus se sentiu muito mal por ser tão mal acolhido. Mas não pôde fazer grandes coisas, porque o coração daqueles homens e mulheres, seus conterrâneos, estava fechado. Não quiseram abrir-se à novidade que ele trazia. Também no nosso tempo, meu irmão, minha irmã, se estamos abertos à novidade que traz Jesus, estamos abertos a entrar num caminho de conversão, estamos realmente desejosos de tê-lo em nós, ele realiza em nós grandes coisas. Coisas que nós não compreendemos até. Realiza a sua vontade em nós. Nos dá a cura que nós necessitamos de fato. E acima de tudo, nos dá a salvação, a libertação. Mas é preciso deixar ele agir.
É preciso deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida. É preciso estar disposto a acolhê-lo e a fazer o que for preciso para estar unido a Ele. Dessa forma sentimos a sua ação, percebemos a sua ação. Deus não violenta a nossa liberdade. Quer que a nossa resposta seja livre, a favor da vida, a favor do Evangelho, a favor da salvação. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e que Nossa Senhora e São Brás rezem por nós. Amém. Um dia me